Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz e o amor de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou o Gabriel e este é o canal Luz do Evangelho 7. No vídeo de hoje, quero falar como vocês devem viver em espírito, porque assim não farás os desejos maus, que tanto o diabo nos atenta para voltar à prática do pecado. Também falarei um pouco da lei de Deus. Agora ouçam a mensagem de hoje. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, para vivermos em espírito, e de modo nenhum satisfaremos os desejos da nossa carne, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazemos o que queremos. Ou seja, irmãos, aqui está falando do desejo do nosso corpo, que se vivemos em espírito, lendo a Bíblia, orando e vigiando, não dando brechas para o inimigo entrar, não satisfaremos os desejos do nosso corpo, porque estamos se enchendo da presença de Deus, com as coisas dele. Isso não é maravilhoso? Vamos naturalmente tendo intimidade com Deus, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Aqui também fala do conflito da carne e do espírito. É que temos desejos carnais por causa do pecado de Adão e Eva, e ele deseja o que é contrário às coisas de Deus. Quando aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo dentro de nós, o conflito começa. Se buscarmos as coisas de Deus, nos afastaremos dos desejos da carne cada vez mais. Se buscarmos as coisas da carne, nos afastaremos de Deus cada vez mais. O que devemos fazer é o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sei que não é fácil, sei que muitos têm caído em pecados, mas o Espírito Santo nos ajuda a levantar e nos arrepender. Ele nos convence do pecado e nos transforma a cada dia, nos aperfeiçoando até a vida eterna com Jesus. Amém? Continuando aqui no capítulo 5, aqui também está escrito que, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Paulo está falando da maldição daquele que se apoia na prática da lei de Moisés. Mas, antes de falar sobre, precisa explicar o que é a lei. A lei foi uma série de ordenanças que Deus escreveu para seu povo no deserto. No deserto, Moisés subiu no monte, e Deus deu essa lei a Moisés, que é os 10 mandamentos, para Moisés dar ao povo. Vou falar algumas delas. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não matarás, não roubarás. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20. E haviam muitas outras. Agora que já entenderam o que é a lei, vamos continuar. Lemos que está escrito no capítulo 5, versículo 18, que se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei. Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui? Paulo estava falando sobre a maldição daquele que se apoia na prática da lei de Moisés. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro dessa lei. Isso está escrito em Gálatas capítulo 3. Também está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10.
pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Entendam isso. A lei não veio para os judeus, para que de alguma forma obedecer toda a lei, como se fosse a salvação para eles. Mas, desde Abraão, a salvação vem pela fé. Porque, com Abraão, que é o pai da fé, e também os judeus, têm como Abraão pai. Mas, Jesus disse a eles, se fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Ou seja, Abraão tinha fé e fazia as obras, e ele foi justificado por ela, pela fé dele em Deus. Mas, vocês se perguntam então para que foi dada a lei? A lei foi dada para mostrar a todos nós que somos pecadores, para trazer a nós a consciência e a convicção que somos pecadores. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, não só veio para tornar os judeus conscientes do pecado, mas para calar a boca deles e condenar o mundo diante de Deus. E são todos pecadores, todas as pessoas pecadores, e que merecemos a condenação. Neste mesmo capítulo que acabei de ler, está escrita a salvação. Jesus, que a lei apontava para ele, porque ele cumpriria a lei. Só uma pessoa sem pecado seria capaz de cumprir a lei, e seríamos justificados pela graça de Deus, pela redenção de Jesus. E agora que vocês vão entender mais ainda esses versículos, leiam comigo os versículos seguintes, que estão neste mesmo capítulo, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio da redenção de Jesus, ele nos resgatou da condenação. Não tendo ele pecado, foi morto como pecador, no meio de dois ladrões, se tornando maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E, para terminar a mensagem de hoje, falo para vocês: deixem o Espírito guiar suas vidas, porque vocês nasceram de novo, e o Espírito que habita em vocês é santo. Esta carne foi contaminada pelo pecado, e ela deseja o que é mal, não o que é bom. Isso não vem de Deus. Está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. São o templo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, já fazia tempo que queria trazer essa mensagem para vocês, mas não estava conseguindo entender e escrever ela. Mas, graças a Deus, Deus me deu entendimento e consegui entender e explicar para vocês. Esse é só o primeiro vídeo. Para não ficar mais longo, eu dividi ele em duas partes. Em outro vídeo, eu vou falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se vocês gostaram da mensagem de hoje, eu peço que vocês deem like, comentem e compartilhem para edificar mais vidas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.